Daniel, a gente só vai lembrar aqui isso aqui, tá? Antes de dar potenciação, né? O uso dos sinais na multiplicação e na divisão, tá? Quando os sinais iguais, sempre o resultado vai ser positivo. Quando os sinais são diferentes, sempre o resultado será negativo. Até coloquei um exemplo aqui, ó. Sinais iguais, né? Quando o sinal é positivo, a gente não coloca o mais, não precisa. Mas se quisesse colocar, até poderia. Peraí que eu estou pegando o negócio aqui. Vamos supor que aqui é um sinal de positivo, aqui também é. De positivo a gente nem usa. Então eu tenho o quê? Dois números com sinais iguais, porque todos dois são positivos. Quando não tem nada, porque eles são positivos. Então, 2 vezes 8, ou 8 vezes 2 dá 16. Agora eu tenho sinais iguais de novo, porque todos dois estão negativos. Então, vai ser resultado positivo, tá? Não precisa de colocar o mais, tá bom? Mas se quiser colocar. Agora nós vamos usar os mesmos números com sinais diferentes. Se eu tiver o menos 8 vezes 2, ou seja, agora o 8 é negativo e o 2 é positivo. Agora os sinais são diferentes, então será resultado negativo. Se os sinais são diferentes de novo, agora o 8 está positivo e o 2 está negativo, também vai dar negativo. Vale a mesma coisa para divisão, a regra é a mesma. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Aqui eu tenho 15 dividido por 3, dá 5. Menos 15 dividido por menos 3, dá 5. Deu positivo, porque todos eles estão com sinais iguais, ó. Agora nós temos menos 15 dividido por 3. Deu menos 5, porque um está negativo e o outro está positivo. Se eu tiver um positivo dividido por um negativo, vai dar negativo. Então, a regra dos sinais, tanto para adição, tanto para multiplicação quanto para divisão, vai valer a mesma regra. Sinais iguais, positivos. Sinais diferentes, negativos. Tá? Então, vamos ao próximo. Agora nós vamos à potenciação. Agora nós temos aqui, ó, um exemplo de potenciação, tá? O que significa potenciação? Que nós temos uma base, um número base, o que é? O que está embaixo. E uma potência, que é o número que está em cima, né? Então, o que significa isso? Eu vou multiplicar 8 vezes 3? Não. Significa que eu tenho esta base que vai se repetir quantas vezes estiver indicando na potência, né? Então, eu tenho 8 vezes 8 vezes 8, tá? Aí eu não achei o resultado, não. Aí é só multiplicar 8 vezes 8, 64, 64 vezes 8, tal. A mesma coisa aqui, nós temos 10 elevado ao quadrado. Significa que esta base vai se repetir quantas vezes estiver indicando a nossa potência. Quem é a potência? 2. Então, ele está indicando que esse 10 vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 10 vezes 10, esse está mais fácil. 100, né? Temos aqui 2 elevado à quinta potência. Significa que a base 2 vai multiplicar por ela mesma quantas vezes? 5. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá. Mas será que é só isso? Não. Né? Existem algumas regras da potenciação. Eu vi que seu professor não deu todas, mas ele deu com expoente positivo, né, que eu falei aqui, e deu com expoente negativo, e deu com base negativa também. Então, nós vamos falar, né, desses 3 casos, com fração também. Eu vou explicar bem devagarinho. Ó, se você observar aqui, eu coloquei as bases são as mesmas. 10, 10, 10, 10. Eu peguei esse aqui como exemplo para facilitar.
o expoente 2, 2, 2, 2. Será que todos os resultados serão iguais? Bom, o número será o mesmo, mas será que todos serão positivos, todos serão negativos? O que vai diferenciar aí? Pensa. Aqui, olha, nós temos menos 10. Lembra assim, faz de conta que este número aqui é você. E você está carregando, ó, quantos pesos em cima? 2. Então, quantos Daniels eu tenho? Eu tenho 2. Então, eu tenho 10 vezes 10, não é isso? Esse menos está carregando isso aqui em cima? Esse peso? Não, é só você que está carregando, certo? Então, eu vou multiplicar 10 vezes 10, que vai dar 100. E o que acontece com esse menos que não carregava o peso? Ele vem para cá negativando você, 2 vezes, negativando o número. Então, quando o sinal estiver aqui fora assim, significa que é só este número que está carregando o expoente. Agora nós temos 10 vezes 10. É o mesmo caso daqui, não é? 10 vezes 10. Então, nós temos o quê? Ele é positivo, não é? Não é o sinal de mais, que não está aparecendo? Então, eu tenho 10 vezes 10 igual, vai dar 100. Mas vai dar 100 positivo ou negativo? Ó, vai dar positivo, tá? Nesse caso aqui, quando é positivo, geralmente a gente não põe o sinal. Mas agora, olha, essa situação aqui, será que é igual a esta? Não, é aí que você tem que prestar atenção, tá? Porque neste caso aqui, tanto você quanto o sinal estão carregando quem? Esse expoente. Aqui não, aqui era só você que carregava, porque o 2 está em cima do 10, o 2 não está em cima do menos. Neste caso aqui, este 2 está em cima do menos também, está carregando. Então, nós temos quem? O menos 10 vezes o menos 10. Então, menos 10 vezes menos 10. Aí vem aqui, ó, aquela regrinha dos sinais. Quando os sinais são iguais, o resultado fica o quê? Positivo. Então, aqui nós temos menos 10 vezes menos 10, que deu 100. Aí vai ficar apertado aqui. Mas ele vai ficar negativo, igual esse aqui de cima? Não, porque aqui, ó, o sinal também está carregando esse 2 em cima, devido a esse parênteses, né? Então, quando os sinais são iguais na multiplicação ou na divisão, o resultado será positivo. Eu não preciso nem de colocar o mais ali. E olha essa situação aqui. Esta situação aqui é igualzinha de cima, porque aqui eu já estou indicando que é você que está carregando o peso. É você que está carregando o peso. Esse menos está por fora. Então, todas as vezes que aparecer esse menos, né, fora do parênteses, né, nesse caso, o menos está dentro. Se ele estiver fora, eu já sei que o resultado vai ser negativo, certo? Aí eu já sei de cabeça quanto que é 10 vezes 10. Não é 10 vezes 2, é o 10 vezes ele mesmo, 2 vezes, que vai dar menos 100. Certo? Ó, coloquei outro exemplo agora. Agora eu coloquei um exemplo com um número ímpar em cima, ao cubo. A regra é a mesma. Esse sinal aqui está dentro do parênteses? Ele está levando o expoente negativo, né? Não está levando. Então, significa que eu vou multiplicar esse 4 por ele mesmo. Quantas vezes? 3. Então, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, que é igual. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vão 2. Vai dar 64. E 64. Mas vai dar 64 positivo ou negativo? Vai dar negativo. Por quê? Porque esse sinal de menos não está carregando o expoente.
Então, vai dar menos 64. Então, eu já sei que todos os resultados aqui vão dar 64, porque eu usei o mesmo, né, a mesma base e o mesmo expoente. Agora, nós vamos colocar o sinal. Ó, de novo, agora eu coloquei, essa situação é igualzinha de cima, certo? Por quê? Porque eu estou dizendo que é o 4 que está carregando o expoente. Então, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, que vão dar 64, e esse sinal de menos vai ser repetido, né? Vai ser negativado. Neste caso aqui, eu sei que o 4 é positivo, então eu já sei que o resultado também vai ser o quê? Positivo, não importa, né, se o expoente é par ou é ímpar, tá? Por enquanto não. Lá em outra situação que você vai ver outra coisa. E agora, nesse caso aqui, 4 vezes 4 vezes 4. E agora, Daniel, vai dar positivo ou negativo? Agora eu quero ver. Nesse caso aí, o resultado, adivinha, vai ser o quê? Negativo. Mas, professora, peraí, você não disse que quando menos estiver dentro do parênteses, o resultado é positivo? Sim, mas o expoente é par. Todas as vezes que tiver um menos dentro do parênteses e o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Por quê? Ó, vamos provar aqui. Aqui significa que eu tenho o quê? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. É ou não é? Ó, então eu tenho menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Positivo. Por quê? Porque eu estou multiplicando com sinais iguais. Agora eu vou multiplicar esse 16 vezes quanto? 16 vezes menos 4. Opa! Aí a gente vem para cá. Agora o que aconteceu? Tem o 16 que é positivo e o menos 4 que é negativo. Se os sinais ficaram agora diferentes, o resultado vai ser o quê? Negativo. Eu não sei se o professor chegou a explicar isso para você. Então, vai dar menos 64. Tá? Mas não pode esquecer que você está multiplicando, ó, todo mundo. Então, se o expoente for ímpar, sempre o resultado vai ser negativo se o negativo estiver dentro do parênteses, tá? Será que é verdade isso? Vamos ver aqui. Se eu colocar 2 elevado à quinta potência. Então, eu tenho 2 elevado à quinta potência. Então, eu tenho 2... Espera aí. Então, aqui, ó, eu tenho 2 elevado à quinta potência. Tudo bem, o sinal é positivo, a base é positiva, o resultado vai dar positivo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. A mesma situação, eu tenho uma base negativa, porém o expoente só está na base. Ela não está em quem? Não está no sinal de menos. Então, vai dar o mesmo resultado, 32. Mas só que ele vai dar negativo. Por quê? Porque só quem está carregando o peso é a base. Esse sinal de menos não está carregando nada. Agora eu tenho parênteses. Agora todo mundo está carregando o peso. Ou seja, todo mundo vai sair igual, ó, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Espera aí que eu já volto. Então, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4. Aliás, eu vou até melhorar aqui porque eu fiz errado. Quer dizer, não está errado, mas... Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Por que 4 positivo? Porque eu tenho multiplicando sinais iguais. Aí, vou repetir. Vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Certo? Né? Que esse aqui é esse aqui é esse. Agora eu vou multiplicar 4 vezes 2, 8. Mas vai dar 8 o quê? Positivo ou negativo? Vai dar negativo, porque eu estou multiplicando com sinais diferentes. Aí vou repetir aqui, vezes menos 2, vezes menos 2.
Agora nós vamos multiplicar 8 vezes 2, 16. Vai dar 16 positivo ou negativo? Positivo, porque eu estou multiplicando dois números com sinais iguais. E agora eu vou multiplicar esse 16 vezes menos 2, que vai dar menos 32. Por que menos 32? Porque eu estou multiplicando um positivo com um negativo. Estou até ajoelhada, Daniel. Então, percebeu a diferença? Lembra que o sinal negativo, que não está carregando peso, né? Ele não está carregando peso, vai ter o resultado negativo. Não importa se em cima é par ou ímpar, tá? Nesse caso aqui, não importa se é par ou ímpar, ele está carregando peso, ele não está carregando peso, resultado negativo, ó. Ali o expoente é par, aqui o expoente é ímpar, tá? Ele não importa, ele vai sair negativo o resultado. Aqui, ó, tá? 4 vezes 4 vezes 4, deu menos 64. Não importa se o expoente era par ou ímpar, se não tá, ele não carregou peso, ele sai negativo. Mas, se eu colocar o sinal de negativo também carregando o peso, o expoente, significa que eu vou multiplicar, né? Menos com menos, 2 vezes, porque tá ao quadrado, certo? E aqui vai sair o quê? Positivo. Por quê? Porque menos vezes menos dá mais, certo? Aqui, olha, foi a mesma situação que eu falei, ó. Aqui o expoente negativo, desculpa, a base que é negativa, né? O menos também está carregando peso. Saiu o resultado aqui negativo, por quê? Por que que aqui carregou peso e saiu positivo? Porque o expoente era par. Por que que aqui o menos está carregando peso e saiu negativo? Porque o expoente é ímpar, tá? A mesma coisa aqui, o expoente é ímpar e o negativo está carregando peso, o resultado vai ser negativo. Guarda bem isso, tá?